Fala pessoal, Vitor Rotelho aqui, analista CNPI, e vamos para mais uma semana de análise. Essa semana que passou, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou seu filho Flávio Bolsonaro como um possível sucessor, e o mercado detestou essa notícia porque a chance do Lula se reeleger aumentou, e isso derrubou todos os mercados. Vamos ver como ficaram os gráficos. Iniciando aqui pelo índice Bovespa, a gente vê que o índice vinha fazendo uma alta, fazendo novos topos históricos aqui, touros de ouro nos últimos dias, os 3 últimos dias aqui, e na sexta-feira veio essa notícia impactante, derrubou tudo, veio perder este fundo aqui, perdeu a resistência rompida que iria trabalhar como suporte veio direto, se segurou na média de 20 períodos, mas fechou bem próximo da mínima. Temos que ficar de olho agora nesta região de fundo aqui, porque se na semana que vem houver este rompimento, irá dar maior correção, irá abrir espaço para mais quedas. Mas neste final de semana já teve notícia de que o Flávio Bolsonaro poderia desistir da sua candidatura por um preço. Ele não falou qual era esse preço, mas isso pode trazer uma esperança se alguém pagar o tal preço e ele retirar sua candidatura, abrindo espaço para um Tarcísio, por exemplo, vencer o Lula, então as bolsas podem se recuperar. Vamos acompanhar o noticiário político ao longo dessa semana. Passando para as ações específicas, a gente vê aqui a Petrobras. Petrobras é uma ação estatal, ou seja, está muito direcionada ao que acontece na política e as eleições de 2026. Então, após a notícia, na sexta-feira, houve uma grande queda. A gente vê até que estava trabalhando positivo no início do dia e depois veio a cair, fechou na mínima do dia. Estão olhando agora para o suporte de 31,18. Há grande chance da segunda-feira vir testar aqui. Agora, se romper, pode aumentar a correção vindo aqui para os fundos anteriores. Além disso, a Petrobras agora passa a fazer topos descendentes, então pode estar sinalizando pivô de queda aqui com esses topos descendentes. Para fazer uma estrutura de baixa, tem que fazer fundos descendentes. Então, se ela perder este fundo aqui ao longo dessa semana, já vai estar fazendo a estrutura de baixa, podendo indicar quedas. Petrobras, muito sensível à política e a essa notícia sobre o Flávio Bolsonaro. Então, vamos acompanhando, mas isso pode trazer o preço da Petrobras mais para baixo. Vale, por sua vez, foi buscar ali na quinta-feira o alvo que nós havíamos traçado. Na verdade, a gente traçou o alvo da bandeira ali um pouco mais acima, e aqui nós traçamos uma resistência de um topo anterior. Vamos voltar aqui, em uma região que a Vale já havia trabalhado, e foi exatamente onde ela parou de subir ali na quinta-feira. Parece mágica, mas na verdade é análise técnica. Então foi ali que ela parou e na sexta-feira ela devolveu fazendo aqui um engolfo. Engolfo na região de resistência sinaliza quedas. Então eu espero essa semana que a Vale venha aqui testar a média de 20 períodos por aqui, ou quem sabe aqui o suporte anterior próximo dos R$ 67. Vamos acompanhar, mas a Vale vinha de uma boa sequência, apesar da Vale não ser estatal. Como a gente viu o índice, foram várias ações que pesaram, todas elas praticamente tiveram quedas na sexta-feira. Por isso, a Vale caiu, mas não caiu tanto como a Petrobras, como nós vimos, justamente porque a Petrobras é uma empresa estatal e a Vale é privada particular. Vamos acompanhar, mas a Vale só irá sinalizar uma queda mais expressiva quando perder esta região de fundos. Então, por enquanto, apenas uma correção saudável para a Vale. Itaúsa, por sua vez, foi buscar também o alvo que nós havíamos traçado pela extensão de Fibonacci. Aqui, se você se lembra, nós fizemos esta extensão
aqui, ali aos 12,96, 12,97, passou um pouquinho ali, foi a 13,01 e já devolveu tudo na sexta-feira. A Itaúsa teve uma queda mais expressiva, mas está corrigindo aqui, pode se segurar próximo deste topo anterior, que vai coincidir aqui com a média de 20, então pode estar fazendo apenas uma correção saudável também. Temos que ver como vai se comportar quando chegar nessa região ao longo dessa semana. Ou aqui também é um suporte que a Itaúsa tem e ela pode se segurar por aqui ao longo dessa semana e com isso a média se aproximar. Vamos ver se ela vai buscar a média ou se vai esperar por aqui para a média chegar nela. Itaúsa, que havia voltado para dentro aqui desta linha de tendência de alta, já caiu novamente. E como nós havíamos falado, ela fez a perna 1, a perna 3 estava do mesmo tamanho com essa esticada da semana passada. Ficou maior, como o Elliott fala, a perna 3 é a maior das ondas. Então agora está confirmado, nós podemos traçar uma retração de Fibonacci para ver até onde seria considerar uma correção saudável. Então até aqui aos 11,90 aproximadamente ainda seria 50% de Fibonacci, uma correção saudável, então ainda teria uma movimentação maior. Conforme os estudos, a maioria das retrações, das correções chega aqui até a retração de 61% de Fibonacci, mas eu prefiro quando ela para próximo de 31 ou 50%, porque demonstra mais força no movimento. Então vamos ver como a Itaúsa vai se comportar. Banco do Brasil também veio fazer uma movimentação interessante aqui até a quinta-feira passada, veio subindo bem devagarzinho, bem irregular, até testar aqui a resistência. Testou a resistência de 22,81, sexta-feira, perdeu tudo, perdeu todos os fundos aqui, fechou na mínima também. Banco do Brasil, outra empresa estatal, também muito sujeita à política, por isso sofre mais. Após essa movimentação, a gente vê que o Banco do Brasil já começa a fazer topos e fundos descendentes. Então, o Banco do Brasil está oficialmente em uma estrutura de baixa. Ele pode vir aqui nesta região para testar ou até mesmo aqui próximo dos 19,45, que são regiões de suporte. Como fechou aqui na mínima do dia com um candle muito grande de queda, eu acredito que ao longo dessa semana ele possa vir testar aqui. Primeiramente, veremos como se comporta nesta região e depois pode se perder, pode vir testar um pouco mais para baixo. A Axia Energia, como a gente vê, ela também fez um engolfo aqui em cima da resistência, mas a movimentação de queda foi menor porque ela foi desestatizada recentemente, então já não tem mais tanta influência política, ainda está acima da média de 20 períodos, pode fazer uma correção saudável, porque, como nós viemos falando, ela não faz correções, está acima da média de 20 há muito tempo, desde setembro aproximadamente, então está pedindo uma correção um pouco maior para dar mais credibilidade a essa alta, um pouco de realização de quem estava posicionado, para depois jogar para cima e alçar novos topos. O Bitcoin, por sua vez, vinha de uma sequência de queda e agora começa a fazer topos, fundos mais altos do que os anteriores e até topos mais altos do que os anteriores também, podendo estar próximo de uma reversão dessa baixa aqui e também está trabalhando próximo da média de 20 períodos. Temos que acompanhar, mas se o Bitcoin vier a romper e perder estes fundos aqui, então o próximo alvo dele é ali aos 72.800 dólares aproximadamente, que pode funcionar como suporte e segurar o preço. Bitcoin ainda demonstra essa baixa, está querendo se segurar um pouco, mas ainda não tem confirmação. Para uma reversão, tem que romper esses topos aqui, fazer um candle rompendo,
e passando a trabalhar acima da média de 20 períodos, então pode sinalizar que a temporada de baixa terminou e que ele pode voltar a suas altas. Eu acredito que ele possa lateralizar por mais algum tempo. Na semana que vem vai haver corte de juros nos Estados Unidos e isso pode trazer um pouco mais de dinheiro para o Bitcoin, um ativo de risco, porque diminuindo os juros nos Estados Unidos, as pessoas buscam ativos de risco. Vamos acompanhar. Para finalizar, aqui nós vemos o dólar que estava caindo, lateralizado, bem próximo aqui de onde o boletim Focus projeta para o final do ano, estava bem comportado até a sexta-feira. E aí na sexta-feira, como nós já falamos sobre o anúncio do Flávio Bolsonaro como possível sucessor do Bolsonaro nas eleições, o que iria rachar a política da direita, então, isso estressou o mercado e houve grande saída de capital no Brasil, que já não confia mais no fiscal aqui do país. Então, com isso, o dólar veio disparar aqui, próximo a 5,50, chegou a tocar 5,50 ao longo do dia, fechou um pouco abaixo. O que nós podemos esperar? Pode ser um estresse momentâneo, como nós havíamos falado. O Flávio Bolsonaro já falou que por um preço ele pode desistir da candidatura e isso pode trazer um pouco de alívio. No fim de semana houve a digestão da notícia pelos investidores. Vamos ver como o mercado vai reagir na semana que vem. Mas como o Boletim Focus está projetando o dólar por aqui, apesar dessa notícia, pode ser que o dólar retorne um pouco, talvez aqui um pouco mais para cima, aqui no 5,43, onde nós temos este suporte, e aqui nessa região vamos ver como ele vai se comportar. Caso ele continue essa subida e venha romper estes topos aqui, então o alvo dele passa a ser ali os 5,61, 62 aproximadamente, que é a resistência que nós temos. Agora, ele saiu desta faixa mais curta aqui de consolidação que ele tinha anteriormente e agora tem essa faixa longa para se movimentar mais livremente. Então temos que acompanhar. E assim nós encerramos mais uma semana de análises. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder semanalmente essas análises e fiquem atentos, pois essa semana teremos corte de juros lá nos Estados Unidos pelo Fed. Então, isso pode movimentar as nossas bolsas para cima e o dólar para baixo. Fiquem atentos. Boas operações. Boa semana.